gostaria que Vossa Excelência permanecesse na tribuna para responder os questionamentos dos vereadores. Eu vou fazer o primeiro questionamento para que nós deixe bem claro essa situação e não paire nenhuma dúvida. Primeiramente, Dr. Pierre, eu recebi a visita do empresário em meu gabinete cerca de uns 3 dias antes de ser levantado nessa tribuna este problema, e ele me trouxe um papel que não tinha nem sequer o timbre do fórum, né? Tanto que eu não levei em consideração aquele papel, guardei na minha gaveta para ter lá guardado, e nesse papel dizia que a Prefeitura de Porto União tinha sido condenada em ter que ressarcir em 6.400.000 reais, se não me falha a memória, àquela empresa, e que teria multa diária de 15 mil reais. Esse papel dizia isso, está comigo lá na minha gaveta. Não trouxe até porque não tem importância para ele, porque não tinha ali nada do fórum, né? Então, papel eu posso escrever o mesmo, né? E que essas multas viriam desde o mês de junho do ano passado. Junho, julho, não tenho mais certeza. Pois bem, daí eu questionei o empresário, disse, mas eu não posso acreditar que isso é verdade. Não, mas e se eles quiserem recorrer, tem que depositar 50% disso e tal. Pá, me fez as contas na calculadora dele, ele veio preparado com a calculadora e tal, eu com pressa, mas logicamente eu dei atenção. Eu ia conversar não só com o Vossa Excelência, mas também com o prefeito e também com o Renato, que era o prefeito da época, sobre isso, né? Aí foi levantado na tribuna, este presidente falou ao vereador Gildo, que falou na tribuna, que estava ciente deste caso e que eu tinha certeza absoluta que era uma inverdade. E que tanto que eu não botei nem em votação o pedido do vereador Gildo, tá? Mas este presidente não é o dono da verdade. E por isso eu não botei em votação, e eu mesmo ofício pedindo para que o Paço Municipal se manifestasse nessa tribuna, coisa que está acontecendo hoje. Então, eu vou abrir a palavra a todos os vereadores, só que eu gostaria, que não ficou claro para este presidente, a Prefeitura perdeu na primeira instância isso, e o valor que se continuasse perdendo, hoje quanto que teria que pagar. É isso que eu gostaria que Vossa Excelência explicasse a este presidente, e aos vereadores, as pessoas presentes, e aos internautas. Pois não, presidente. Se hoje o município tivesse, de fato, com essa sentença transitada em julgado, ou seja, não cabesse mais nenhum tipo de recurso, eu não tenho como precisar, e esse é o motivo da minha contestação aqui, que eu passei, que eu não tenho como saber, nem o juiz mencionou isso na sentença, justamente porque ele não tem argumentos e não tem fatos concretos para determinar uma sentença, ou determinar um valor. Mas digamos que o que ficou claro na sentença dele foi justamente que a partir de julho do ano passado até os dias de hoje, quando foi contratada outra empresa, o município deveria remunerar através de aluguel, né, no valor de R$ 3.800 mensais até os dias de hoje, ou até que se levasse isso para frente. Quanto ao fato dos lucros cessantes que o empresário litiga, é o fato do que ele deixou de ganhar, que ele vai entregar. E isso daí não está nem o juiz não esclareceu na sentença, porque você não sabe quantos carros tem lá, você não sabe quanto que é o valor que vai ser atribuído, sabe? Então, nesse momento não tem como, até porque o juiz mencionou na sentença dele, diligenciar, determinou que o oficial de justiça fosse até o depósito, verificasse, fizesse um levantamento dos veículos e, consequentemente, ele vai atribuir uma sentença. Fato que isso seria acontecido já numa liquidação de sentença, numa execução. E isso, em princípio, não vai acontecer, justamente porque nós ainda temos uma sentença de primeiro grau. Sabe? Sexta-feira passada embargamos declaração, ou seja, nós entendemos que a sentença do juiz ela é obscura, ela não esclarece os fatos, já embargamos declaração e está suspenso qualquer fato. A partir de 30 dias, que eu não me recordo quando vai vencer, nós ainda temos o recurso de apelação. Então, vai se discutir no tribunal. Mas, em princípio, presidente, o que eu poderia afirmar com 100% de certeza, nessa sentença, é que R$ 3.800 mensais, cerca de R$ 38 mil, o município teria sido condenado a pagar
por esses aluguéis. O que se torna até incongruente, vejam bem. Eles querem... a sentença diz que é R$ 3.800 mensais por o município ter usado o terreno dele. Sabe? Tudo bem, tá lá, os veículos guardaram o terreno dele, se ele tiver que ser remunerado. Não é o Estado que tem que... Não, sim, justamente. Mas é isso, é só para efeito de esclarecer, né, prefeito? Mas ao mesmo tempo, aplicar lucros cessantes não tem cabimento. Por isso é um dos motivos de recurso. Então eu vou abrir a palavra, eu vou da direita para a minha esquerda, vou pôr o vereador e gostaria que todos mantessem a ordem. E que vou dar 5 minutos para cada vereador se pronunciar, e se necessário for, depois eu darei a réplica também. Gostaria de perguntar ao vereador Paulo Kovács se ele gostaria de usar os seus 5 minutos, ou 1 ou 2, até 5. Não, eu prefiro ter e ficar ouvindo e fazer uma análise posterior. Eu gostaria, tendo em vista que são 9 horas, prorrogar a sessão para que ela tenha realmente validade e a mesa diretora decida que vai prorrogar esta sessão. Vereador Carlos, Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência me deixasse por último, até pela questão das discussões. Mas vai ter réplica depois, Vossa Excelência pode... Me permite? Não, mas eu vou fazer por aqui, vereador já. Vossa Excelência, eu acredito que o nosso vereador nem vão se manifestar. Talvez o vereador Gildo. Gostaria que fosse Vossa Excelência se manifestasse por tempo de 5 minutos. Senhor presidente, primeiramente, como diz a liberdade que nos dá, até porque achei estranhamento, pela primeira vez que eu vejo o Dr. Pierre nessa casa, e não teria necessidade da deselegância que o senhor colocou aqui para os vereadores, principalmente citando o meu nome. Não quero nem falar do vereador Gildo que está ali do meu lado, pela deselegância, até porque, Pierre, eu estive na prefeitura, conversei com o senhor sobre esse assunto, e em momento nenhum houve de discussão ou deselegância sobre o assunto. Segundo, não tenho vídeo para colocar aqui no momento. Eu pedi à assessoria de comunicação que ele não consegue colocar o vídeo nesse momento para ver a manifestação de cada um. Mas eu tenho absoluta certeza de que o presidente também se manifestou surpreso e não foi citado. Não foi citado por quê, Pierre? Porque você é cargo de confiança da prefeitura e ficou com medo do presidente. Me permita falar. Ei, vereador Sandro, eu estou com a palavra 5 minutos. Eu estou falando conforme foi meu eleitor. Agora aqui tem que crucificar o Gildo e me crucificar. Agora, o que nós temos que ter aqui é análise, vereador Sandro, das pessoas que estão nos acompanhando pela internet e cada um dos senhores que estão aqui. Porque se eu estou aqui, se o vereador Gildo está aqui, vereador Cristo, o Almir, o Paulo Kowalski, o vereador Sandro e o vereador Alceu Jung, com a ausência da vereadora Aldair e o vereador Osmar Martins, é porque nós estamos aqui representando os votos que nós fomos eleitos. E o que eu falei é o seguinte, que este pátio que está funcionando hoje, eu quero ver o senhor chegar na prefeitura amanhã, no setor de fiscalização, e ir fazer uma fiscalização naquela empresa. Que tem lá, se todos quiserem ir na antiga Planex, lá em Santa Rosa, o seu Cid mora lá. Vão lá e perguntem para os vizinhos, para Marco Caro, o proprietário que está na frente, se a empresa cedia um escritório dentro daquele pátio. Peguem pelo edital de licitação do que foi licitado, que deu ausente uma, deu ausente duas, na terceira o promotor falou que tinha que fazer, que podia ser feito assim mesmo, segundo manifestações de alguns. É porque os editais de licitação na primeira, na segunda, terceira, de empresa seria compatível a respeitar o que estava no edital. Que tinha que ter circuito interno de monitoramento, que teria que ter tudo, o impossível, como diz Vossa Excelência. Vossa Excelência falou sobre a questão da Jax. Tudo em Porto União é mais difícil.
Tudo em Porto União é mais difícil. Só que quando eu falei, me manifestei sobre essa empresa que está lá, é só pegar os vizinhos, amanhã é capaz de estarem nos assistindo pela internet, pôr o escritório lá. Pega a pessoa que fez o contrato de locação que cedeu, se ele já recebeu 1 centavo de aluguel. Porque eu sou testemunha, vereador Sandro, como Vossa Excelência sentiu na pele retirar um veículo desta empresa. Eu também fui auxiliar alguém para retirar um veículo, e após o pagamento, que é aproximadamente R$15 por dia que foi cobrado, claro que é muito fácil vir aqui falar do que nem o juiz soube o que fez ainda, o advogado está falando aqui. Claro que não tem, para um bom entendedor meia palavra basta. É R$3.800 do aluguel do terreno, e ninguém até agora sabe quantos veículos tem lá dentro, que é R$15 por dia. É R$15 por dia por veículo. Se aproximadamente 1.000 veículos estiverem presos lá, quanto dá por dia? Isso, vereador Gildo? Dá 15 mil por dia. Desde julho de 2012. Então nós não estamos falando besteira aqui, presidente. Agora, o que me assustou um pouco, e me assusta, por que não tiveram a humildade de uma pessoa competente que nós temos aqui em momento nenhum, e que eu tenho ciência, se não me engano, no ano de 2009 para 2010, esteve oficialmente designado pelo atual, então, secretário de administração da época, Gilson Eggers, o César Viganó, em missão oficial a mais de 2 ou 3 cidades do estado de Santa Catarina, vendo como é que funcionava, e em momento nenhum teve voz ativa para dizer como é que teria que ser um edital de licitação, como é que teria que ter sido um pátio, como é que poderia ter sido resolvido. Então, em momento nenhum foi respeitado a opinião dessa pessoa, e muito competente, se diga de passagem. Agora, eu não vou admitir aqui, presidente, que venham desabonar aqui o que nós levantamos nessa casa. Porque, estranhamente, pelo que fala, e não me permitiu falar, é de que os cálculos batem. Pelo que eu sei, presidente, é de que quando tiraram essa licitação, ou foi determinado para que fosse feito uma nova empresa, de que esse atual queria que a nova empresa assumisse todos os veículos que estavam lá. Por isso essa indenização que ele está pedindo. E essa indenização, pelos cálculos de diária, pela aproximação dos números de 800 a 1.000 veículos que estão no seu pátio desde julho de 2012, alcança mais de R$4 milhões. Então eu quero, em momento, me desculpar com algumas pessoas que estão presentes, porque não precisava estar vendo essa discussão, me desculpe, mas eu não vou aceitar vir aqui, porque sentiu o dedo na ferida, alguém lá em cima, e vim aqui querer colocar em dúvida o levantamento que é legítimo dos vereadores, que são os órgãos, os legítimos fiscais do município. Então me desculpe, e digo ainda mais, quero repetir, vereador Sandro, foi preterido o seu nome, porque nós sabemos bem o porquê. Gostaria de passar a palavra ao vereador Gildo, por 5 minutos. Depois Vossa Excelência, Dr. Pierre, vai ter o direito da técnica. Senhor presidente, me permita falar de pé. Eu levantei esse assunto semana passada aqui, haja visto que eu obtive a informação numa terça-feira à tarde, e terça-feira à noite era a nossa sessão, e eu, patriota como sou,
fiquei, ao ver a sentença do juiz, extremamente preocupado. Não admito que um município que tem uma arrecadação pífia como a nossa, seja dado uma sentença a ele que possa ser, que se fosse R$3.800 a R$6 milhões. Eu não admito isso. Então vim aqui, doutor Pierre, e falei da minha preocupação, porém não dei alfinetadas em ninguém como o senhor fez comigo nesse momento aqui hoje. Pode me chamar de acéfalo jurídico, sou mesmo. Agora, se o senhor entrar no meu trabalho, posso te chamar de acéfalo técnico também. Agora, não levantei o problema porque senti que o município estava com risco muito grande de ter que daqui a pouco uma batalha jurídica, e caso perca essa batalha, nós que já não temos recursos para nenhum tipo de investimento, se não os recursos oriundos da esfera estadual e federal, fazer com que Porto União passe do nono lugar da nona pior economia catarinense para uma situação ainda pior, para ter que pagar uma dívida como essa. Doutor Pierre, eu quero te dizer que o doutor Celso Ribas me ligou hoje à tarde por 2 vezes e me confirmou dos números que lá tem cerca de 900 veículos ou mais. Agora, eu fiquei muito preocupado quando ele me reafirmou tudo que eu disse aí outro dia e que Vossa Excelência que o senhor está contestando, embora eu acredito, pela sua competência, acredito no seu parecer jurídico, penso e quero que seja verdade o que o senhor está falando aqui. Também fico preocupado quando tem aqui o ofício número 89, 2012, e de 13 de agosto de 2012, quando a doutora Cirlei Gutoski nomeou 3 pessoas da prefeitura, uma da polícia militar e uma da polícia civil, para fazer o levantamento lá dos veículos. E que o senhor aqui falou que aqui diz nas terças e nas quintas, das 13h30 às 17h30. Segundo o doutor Celso, disse que esse pessoal foi uma vez só lá, mas que o senhor disse aqui também que o município não tem autoridade para fazer esse tipo de trabalho. Agora, então, temos que dizer que a doutora Cirlei Gutoski está desorientada quanto a esse documento. Também, senhor presidente, talvez nós estamos ouvindo um lado. Gostaria, se Vossa Excelência se entender, que fosse convidado o Dr. Marcelo Ribas, que é quem impetrou a ação contra a prefeitura e que está lá dada uma sentença. E Dr. Pierre, eu fico assim meio preocupado ao dizer que um juiz não soube de uma sentença que deu, ou está obscura. Eu fico preocupado, de repente, de saber que talvez ele, né, deu a sentença de que forma, né? Eu acredito que isso é muito sério. Para dar uma sentença, eu acho que condenar alguém é muito sério. Então fico só preocupado com essa questão. Mas gostaria, senhor presidente, então que o doutor Marcelo Ribas seja convidado para que venha aqui e coloque o outro lado, não o lado da defesa, mas sim o lado da acusação, e para que nós tenhamos informações. É lógico, doutor Pierre, eu não quero que a prefeitura tenha o gasto de R$1, quanto mais qualquer outro, né? Eu não quero que sobrem respingos financeiros para a prefeitura. O senhor sabe do tamanho do nosso município, o senhor sabe do tamanho dos problemas dos 840 km² que nós temos. Entende? Então, com todo o respeito, doutor, fico muito grato por o senhor ter vindo aqui explicar. Apenas fiquei um pouquinho descontente quanto às suas colocações sobre o meu nome, porque não fui deselegante. Se o senhor ver o vídeo semana passada, não fui deselegante com ninguém.
talvez o senhor não precisasse ser assim, usando o meu nome. Não vou comentar o nome dos demais. Então, senhor presidente, era isso. Aí eu espero que as próximas discussões aí, o decorrer da discussão, resulte num trabalho, num progresso, ou que seja bom para a Porto União, mesmo sendo necessário trazer o Dr. Celso Ribas para cá, e para que nós elucidemos, de fato, esse assunto. Obrigado. Gostaria, vereador Christian, que usar. Senhor presidente, eu acho importante a vinda do Dr. Pierre aqui, seu ato de coragem, determinação. Eu acompanho muito o trabalho que vocês desenvolvem na Prefeitura de Porto União. É uma demanda gigante de processos para poucos profissionais de qualidade. A gente sabe da capacidade técnica de vocês. Aqui um embate jurídico agora, firmado, né, entre o município de Porto União, que está sob competência de Vossas Excelências lá no setor jurídico da Prefeitura, e essa discussão é para isso mesmo. É para se chegar num denominador comum, ver realmente que nós estamos preocupados com o interesse público e que Porto União não pode amargar uma perda gigante desse tamanho. E agora cabe à esfera judicial decidir que posteriormente as próximas decisões sejam bem embasadas, a próxima defesa desse procedimento seja bem embasado pelo setor competente de vocês, que Porto União possa ter futuramente, numa próxima decisão judicial, essa sentença revogada, e que nós não ficamos no prejuízo, porque se acontecer vai amargar muito para os cofres do município, que já é carente. E nós estamos sim preocupados com as questões de Porto União em todas as esferas. Eu te parabenizo aqui pela vinda e pela discussão. Almir. Boa noite a todos. Então, sobre isso ali, primeiramente, lógico, quero a permissão aí do nosso presidente, agradecer ao Dr. Pierre, que veio aqui, se preparou para informar a nossa gente o que está o real acontecimento dessa parte jurídica aí, né? Te agradece muito, viu? Eu acho que eu fiquei até eu consegui de certa forma ficar tranquilo agora, mas o pronunciamento dos nossos colegas vereadores naquela sessão, né, não podemos jamais criticar. Também não estou aqui para defendê-los, porque eles sabem se defender muito bem, né? Mas eu até fico contente quando os vereadores aí tomam posição, tal, vão atrás, houve alguma coisa, às vezes não dá tempo suficiente para se basear nos fatos, porque a parte jurídica é muito complexa, é um processo, às vezes não é uma página só, né? O processo às vezes são centenas de páginas, né? Então eu acho até interessante esse embasamento do vereador Gilto, do vereador Carlos, do nosso presidente Sandro, né? E tudo isso ali, eu espero que nós tenhamos uma lição, né? Porque essa casa de leis aqui, muita gente talvez não saiba, nós aqui aprovamos projetos assim rapidamente, às vezes em 24 horas, 25 horas ali a gente está aprovando um projeto. Tem projetos simples ali que podem sim ser aprovados rapidamente, mas tem certos projetos que nós temos que analisar bem melhor para nós não ter talvez um problema dessa magnitude futuramente. Eu sei que depois de lhe ouvir, né, doutor, isso ali não vai acontecer. Vamos ter sim, o município vai ter que pagar, mas não um montante disso ali, tá? Então eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Vice-presidente da Casa, vereador Alceu Jung. E também quero agradecer pelo seu atendimento. Sempre quando eu vou na prefeitura, eu antes de qualquer coisa, eu peço orientação. O advogado da prefeitura também, a doutora também está aí, sempre nós temos orientado. E obrigado por suas colocações aí. E vamos acompanhar esse processo no rolar da coisa. Obrigado. Gostaria
dar mais alguns minutos para o doutor Pierre, para que ele se manifeste com relação aos pronunciamentos e para que nós feche essa matéria e faça a votação da ordem do dia. Eu vou me reportar ao vereador Carlos e ao vereador Gildo. Me desculpem aos demais, obrigado pelo pronunciamento de todos, mas dizer-lhes que eu atribuo aos senhores toda a competência. Afinal de contas, o que os senhores fizeram aqui na tribuna foi justamente cobrar uma medida da prefeitura. De forma nenhuma quis faltar com respeito. E acredito que não tenha feito isso, né? Às vezes, obviamente, a gente trabalhando, como o vereador Gildo mesmo disse, ficou sabendo à tarde, falou à noite, não sabia das informações todas por completo. E a gente que passou todos esses dias preparando o discurso, muitas vezes acabamos formalizando algumas palavras que de certa forma parecem pejorativas aos senhores, e não é. Ao contrário, tenho respeito pelos senhores, consideração, como eu disse no início, e reconheço vocês, respeito os senhores como vereadores, até porque foram eleitos dentre tantos vereadores. Quanto à comissão, vereador Gildo, quanto à comissão nomeada para delegado, obviamente que ela tem competência, ninguém diz que não tem. É isso que eu tentei lhe informar no início da sessão, que a delegada, quando ela nomeou, era uma forma que o Estado, o DETRAN, tinha determinado. Então se nomeou uma comissão para ir lá e fazer o levantamento. Quando essa comissão ela estava fazendo o levantamento, o DETRAN, o Estado, ele veio com uma nova resolução dizendo assim, olha, essa comissão não tem validade, não é assim, tem que ser uma comissão do Estado. Então assim, digo, a competência da delegada, obviamente, ela teve competência, tanto é que foi feito, e as pessoas foram lá para fazer o levantamento. Só que logo depois veio uma determinação do Estado que não se podia ser feito isso. Quando eu disse que a sentença do juiz foi obscura, de forma nenhuma eu quis levar a mérito a competência do juiz. Isso é um linguajar até mesmo jurídico, previsto no próprio Código de Processo Civil, que diz que quando uma sentença ela for obscura, contraditória, enfim, ela pode ser embargada. O vereador Christian, me permita, Vossa Excelência se reportou bem ao dizer que, no momento, a ação está na mão da Justiça. E é lá que vai ser julgado. É lá que nós vamos trabalhar. Não adianta vir aqui, bater na mesa, brigar, fazer, porque o juiz não vai ouvir. O Ministério Público não vai ouvir. O que está nos autos vai ser julgado nos autos. Não vai ser utilizado o pronunciamento do vereador Carlos, do vereador Gil, do PR. Vai ser usado o que está nos autos. Então, é por isso que eu não quis entrar no mérito, justamente porque é uma questão processual, jurídica. Voltando ao fato, o senhor falou de alfinetadas, eu tenho orgulho de dizer que eu me dou bem e sempre me dei bem com todos os vereadores. Só que eu sou humano, eu tenho sangue que corre pelas minhas veias. E eu estou lá na prefeitura das 8h30 da manhã, assim como todos os funcionários, até as 6 horas da tarde. E quando você escuta um pronunciamento que dá a entender que você foi incompetente, você vai para casa derrotado. Eu estudei 8 anos da minha vida. 8 anos para chegar aonde eu estou. Assim como todos os funcionários estão lá. Eu comecei como estagiário, hoje sou advogado. A doutora Juliana, que está aqui, começou como estagiária e está delegada. E diga-se de passagem, não foi por questão política, vereador Carlos. Coloco o meu cargo à disposição do prefeito Anísio se ele quiser me mandar embora, por incompetência ou por qualquer outro motivo. Eu estou lá porque eu acredito que eu tenho meus méritos. E fiz muitos amigos. Tanto aqui na Câmara de Vereadores como na prefeitura. Então, de forma nenhuma eu quis alfinetar os senhores. Eu só quis expor de uma forma que os senhores também, de certa forma, alfinetaram. Tanto o Departamento Jurídico, como a Secretaria de Administração, como o Departamento de Trânsito. De qualquer forma, eu tenho humildade suficiente para dizer aos senhores que, de forma alguma, eu quero que os senhores
carreguem isso para suas casas. Eu, particularmente, não vou carregar. Eu vou chegar amanhã 8 horas na prefeitura e vou estar trabalhando. E vou atendê-los, o senhor, como sempre atendi. Obrigado, presidente, e obrigado a todos pelo espaço. Só um pouquinho, doutor Pierre, que o vereador Gildo pediu a palavra. Senhor presidente, doutor Pierre, isso aqui é uma discussão de gente grande e o senhor pode saber que é uma discussão de gente inteligente. As coisas ficam aqui dentro, não tenho absolutamente nada contra o senhor sabe, o senhor é meu amigo de longa data, e são apenas questionamentos, tá? O senhor está coberto de razão. Para fora daqui as coisas não vão sair, e se depender de mim, a partir do momento que eu descer a escada, o senhor continua sendo meu amigo, sendo a pessoa competente que eu acho que o senhor é, tá certo? Senhor presidente, só quero saber, e se o senhor colocar em votação, talvez, o meu pedido de chamar o doutor Celso Ribas aqui para que faça o seu pronunciamento. Nós poderia, vereador, no entendimento, conversarmos sobre isso amanhã e daí na terça-feira, na tribuna da casa, Vossa Excelência pedir? Pode ser? Daí nós temos tempo para discutir. Mas o assunto é importante, senhor presidente. Gostaria que ficasse definido hoje, já se Vossa Excelência se entender, e o plenário também. Então eu vou consultar o plenário é soberano, o pedido do vereador Gildo de Vinho, doutor, como é o nome? Doutor Celso Ribas até essa tribuna. Se Vossa Excelência entende que é preciso, o pedido está em discussão. Eu sou favorável, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. O vereador concorda mesmo como estão. Foi aprovado e será feito o comunicado ao mesmo. Doutor Pierre, vereador, pois não, vereador Carlos, quer a palavra? Pois não. Citou meu nome. Doutor Pierre, eu em momento nenhum coloquei em questão a sua competência, em momento nenhum coloquei o seu nome naquele pronunciamento que eu fiz. Eu não citei o nome. Agora, se o senhor interpretou de que isso estava sendo falado do senhor, isso é uma interpretação sua. Segundo, jamais nós colocaríamos algo que não tivesse um mínimo e um princípio de verdade. Nós estamos aqui preocupados, não é com o doutor Pierre, não é com o prefeito Anísio, não é com o vereador Sandro, vereador Júnior. Nós estamos preocupados com quem vai pagar essa conta, que é o povo. É o povo que vai pagar. Seja ela de 8, 3, 5, 20, 1 milhão, 5 milhões, é o povo que vai pagar. E nós estamos aqui defendendo realmente a questão do povo. Quando o senhor falou em humildade, eu até pensei que o senhor ia pedir desculpa por ter citado os nossos nomes, mas não foi a interpretação do senhor. Eu entendo, isso é mais uma atribuição do senhor. E vereador, presidente dessa casa, até porque nós não temos mais o que interferir nisso aqui, porque como o vereador Cristo já falou, isso é uma questão jurídica, e já está lá no fórum. Agora, o que eu queria propor a Vossa Excelência, queria que fosse votar nesse momento também, vereador Gildo, é de que, aproveitando e nós nos precavendo do que possa acontecer futuramente para o município mais uma vez, é que seja através do setor de fiscalização da prefeitura, juntamente com o departamento jurídico, juntamente com a comissão da Câmara, que pudesse ser feita uma fiscalização no atual pátio que está funcionando, que esse sim possa dar problemas no futuro para o município. E diga-se de passagem, até porque o senhor falou em sentença obscura do juiz, em questão da promotoria, denúncia, que seja acompanhado o processo licitatório que foi feito para essa empresa, com a fiscalização e o acompanhamento da promotoria, para ver se realmente eles estão cumprindo com o que eles se propuseram e o que está no contrato de licitação, para ver se eles estão bem servindo a população.
Esse eu gostaria que Vossa Excelência colocasse o ofício. Fosse feita uma comissão e colocado, porque não podemos admitir de que, vereador Sandro, nós vá auxiliar alguém da população e que nós tenhamos que chegar em cima de uma empresa sediada, licitada pela prefeitura e ter que pegar um telefone e ligar para uma empresa lá de São Cristóvão para que eles façam, mandem um motoboy com algum responsável na garupa da moto para ir fazer a retirada de algum veículo, sendo que no contrato eu sei que está lá e uma das responsabilidades da empresa é permanentemente ter um escritório para o atendimento ao público. Esse eu gostaria, já que não podemos fazer nada. Criou indisposição sobre o Pierre, indisposição sobre o Carlos, indisposição sobre o Gildo, sobre a plateia que está nos assistindo. Mas então vamos resolver isso aí, Pierre. Para não dar, esse o leite já derramou. Não vamos deixar derramar o leite deste próximo que possa vir dar problema com o município. Acho que seu pedido pode ser em forma de indicação, né, vereador? O nome de requerimento. Né, senhor presidente? Então, eu vou consultar o plenário novamente e... Eu acho que ninguém vai se furtar de pedir uma fiscalização nessa nova empresa. Essa comissão seria do Paço Municipal, vereador? Não permanece, tem o presidente da Comissão de Transportes aqui então, ela pode acompanhar até um dever. Então, põe em discussão o requerimento do vereador Carlos. Está em discussão. Está em votação. O vereador concorda como estão. Então, foi aprovado e nós encaminharemos ao Paço Municipal, o prefeito municipal. O presidente da Comissão de Transporte da Câmara poderia nomear, né, uma comissãozinha da Câmara para ir fazer essa visita. Eu acredito que ele próprio pode fazer isso, né? Para não ir sozinho, né, senhor presidente? Não, mas tem que ir um funcionário da prefeitura junto. Não, mas a gente pode ir junto, né? Pode, o vereador é fiscal do povo, está aí para isso. Doutor, gostaria de falar mais alguma coisa? Então, agradeço ao doutor Pierre, doutora Juliana, a Giovana, que está acompanhando, também aos demais colegas de trabalho do Paço Municipal. Também dizer que eu não posso ter em momento algum reclamação de nenhum funcionário do Paço Municipal. Sempre que precisei, fui muito bem atendido. Eu acho que nós, como funcionário público, somos para o país, para atender bem o povo, e hoje nós demos uma aula de democracia nessa Casa de Leis. É assim que funcionam as coisas e é assim que tem que ser. Quando há alguma dúvida, ela tem que ser tirada. E eu agradeço, Pierre, pela condução do senhor aí, doutor Pierre, na tribuna da casa. Pode ficar à vontade e ficar...